todos, muito boa noite. Cá estamos nós no nosso novo horário do programa Acontece no Centro Espírita, segundas-feiras, conforme vos transmitimos, segundas-feiras às 9h30. O horário é mesmo, sempre que nos for possível, em direto, claro. Esperamos desde já que tenham tido um bom fim de semana, nesta segunda-feira que ainda é feriado, não é? Pelo menos aqui em Portugal, que tenham passado bem. Decidimos entrar uns minutinhos antes das 9h30, precisamente, para vos pedir a vossa opinião relativamente à imagem e ao som, mas também para vos dizer que, pronto, segundas-feiras temos, a TV Espírita transmite em direto a palestra na ASCEV. Vamos estando aqui alguns minutinhos, enquanto eu também vou partilhar, espero que vocês façam também, enquanto eu vou partilhar o programa na minha página. Vamos aguardar só um bocadinho, não é assim, Regina? Sim, portanto, tivemos mesmo que alterar o programa, para o qual pedimos desculpa, porque a quarta-feira era o dia escolhido, já desde há mais de um ano que o fazemos todas as quartas-feiras, mas por motivos profissionais, nem eu nem o Nuno, podemos estar agora em direto convosco e achámos que era sempre melhor fazê-lo em direto do que gravá-lo, até porque o feedback que depois nos chega, através de questões que nos são colocadas, seja por aqui, seja pelo nosso e-mail, é sempre maior. Inclusive nós temos reparado que às vezes, ou por qualquer alteração do horário, ou porque as pessoas não perceberam que o programa já tinha sido feito em direto há 1 hora atrás, 2 horas atrás, que respondem e fazem até perguntas quando nós já não estamos em direto, não, ou porque não perceberam, não é, que ele já tinha terminado, e o que faz-nos observar que é importante este contacto usando estas tecnologias, não é? E é importante nós podermos manter este vosso feedback e esta vossa participação. Por outro lado, nós sabemos que à segunda-feira, como disse o Nuno, é dia de palestra pública na ASCEV, o que significa que grande parte daqueles que nos acompanham e normalmente costumam assistir à palestra, só quando termina é que podem estar connosco. Portanto, por tudo isto, será hoje uma experiência, vamos ver como corre, se realmente podemos contar com a vossa participação. Depois, eventualmente, se não for possível, ou só porque as palestras, há muitos colaboradores, há muitos trabalhadores da ASCEV que depois da palestra pública estão na ASCEV a colaborar nos trabalhos mediúnicos de atendimento fraterno e por isso também ficam impedidos de estar connosco. Mas o que é certo é que nós sabemos que não são só companheiros de Viseu que estão a assistir ao programa, são também companheiros até de outras cidades de Portugal e do Brasil. Muitos deles estão no Brasil a assistir connosco e até sabemos que inclusivamente temos alguns companheiros de Inglaterra e de outros países. Eu penso que inclusivamente a Alemanha já tivemos alguém que até nos contactou, que também já nos colocou uma questão. Portanto, cá estamos nós, só mudou o dia, a hora continua igual às 9h30 da noite e bom, então sendo assim, olha, já temos pessoas amigas que dizem que hoje até lhes dá mais jeito, porque à quarta não podiam estar. Isto é como tudo, não é? Exatamente. Somos muitos e cada um... Ora bem, eu não sei se assim muito rapidamente queres... Hoje vamos responder a questões, não é? Portanto, já temos aqui algumas questões que nos foram formuladas e hoje o programa o tema é esse mesmo. Não é um tema, seguramente que serão vários, porque serão questões sobre várias situações. Entretanto, não esquecer, e se calhar não quero mais relembrar, a Regina não estaria se calhar a pensar nisso, mas vamos ter online também as aulinhas para a evangelização, não é? A partir do próximo domingo, penso eu, não é? Sim, a partir do próximo domingo, às 11 horas, teremos então uma primeira iniciativa de aulas de educação espírita online. É algo que vamos
todos em conjunto ver como resulta. Nunca o tínhamos feito, por isso é uma experiência que certamente será boa. Regina, com as nossas crianças. Vai unir crianças Exato. não só de Viseu, como crianças de outras cidades de Portugal. O grupo, enfim, são 17 ou 18 já inscritas, por isso nós educadores estaremos presentes, 4 educadores, o que quer dizer que vai ser um grupinho muito bonito e espero que seja realmente uma experiência fantástica. Exato. Porque o objetivo do Espiritismo é a fraternidade e lá está, mais uma vez utilizar as tecnologias para chegar mais longe e para unir pessoas. Exatamente, era isso mesmo que eu ia falar, a união acima de tudo, porque é isso que penso que nos faz falta a todos nós, e começando pelos mais pequenitos, que são sem dúvida nenhuma o nosso futuro. Eu acho que é extremamente importante. Portanto, já sabe, se conhecerem crianças que queiram fazer parte da evangelização online, aos domingos de manhã às 11 horas, é só até através do Acontece no Centro Espírita contactarem-nos, ou por e-mail até para o acontece no centro espírita@gmail.com. Podem fazê-lo, são 17 ou 18 agora, podem ser 30, pode-se fazer muita coisa bonita e, portanto, vá lá, contactem lá os vossos amigos que tenham filhos, ou os vossos filhos ou netos que estejam interessados. Nós pensávamos que o Covid afastava as pessoas e vai unir. Eu acho que sim. Aliás, antes fazíamos presencialmente em Viseu, só com as crianças que vinham à SEV, agora podemos estender a todo o país, inclusivamente a todo o mundo, estejam onde estiverem, porque é online, conseguem sempre estar junto a nós de uma outra forma. Olha, Regina, dizendo só que depois o programa irá ser transmitido, penso eu, no YouTube, na página da TV Espírita. Portanto, se ainda não colocou gosto, se ainda não subscreveu, vá lá e subscreva. É extremamente importante para todos. Não é para nós, mas é para toda a gente, porque na realidade é sempre bom darmos, cada vez mais termos pessoas a ouvir falar sobre a doutrina espírita. Portanto, hoje são questões. Eu vou pedir desculpa, não vou falar sobre o nome das pessoas que fizeram as questões, porque seguramente, estando-nos a ouvir, vão saber quem foram. E vamos começar pela primeira, Regina, que diz assim: a tentativa de adulteração da doutrina espírita por Rostang, tendo mesmo se infiltrado em muitas obras, foi verdadeiramente catastrófico, ou não será mais um motivo de estudo e regresso às verdadeiras origens de Kardec? Ora, antes de mais, só para dizer que as questões foram colocadas ao longo de 4 ou 5 programas. Exatamente. E então é provável que elas sejam todas muito diferentes, porque foram a propósito dos programas, depois ficaram por responder. Porquê é que achámos que deveríamos dar resposta a este nosso companheiro que colocou a pergunta sobre Rostang? Porque quando se digita no Google algumas questões relacionadas com o espiritismo, muitas vezes vêm palavras adulteração, Rostang, os 4 evangelhos, e então, já que depois isso acaba por levar a alguma desinformação, e que relação é que tem isto com o espiritismo, achámos que devíamos esclarecer. Quem foi Rostang? Jean-Baptiste Rostang foi um advogado que viveu à época de Kardec, portanto, conheceu o espiritismo. Ele, enquanto advogado, tal como Allan Kardec, ele duvidava da comunicabilidade dos espíritos. Só depois de começar a conhecer verdadeiramente o espiritismo enquanto ciência filosófica, quando leu o Livro dos Espíritos, é que se rendeu às evidências, e foi também ele juntar-se a outros grupos, não é? Onde participava com médiuns, onde assistia a comunicações dos espíritos. Ora, o que é que acontece? Ele chegou a escrever uma carta a Allan Kardec, parabenizando, dizendo que o espiritismo realmente vinha elucidar-lhes sobre a vida, sobre quem somos, de onde vimos, para onde vamos. E que tal era o seu entusiasmo que já estava a participar também em reuniões mediúnicas. Conhece uma médium belga que um dia essa médium vai receber alguns apontamentos que os espíritos que os ditaram disseram que aquele eram os 4 evangelhos, ou seja, a interpretação verdadeira dos evangelhos.
Mas essa médium diz a Rostang que ele, e só ele, é que era o verdadeiro, digamos, divulgador. A ele é que lhe cabia divulgar e interpretar a mensagem de Jesus e não Allan Kardec. Só por isto já se vê como a opinião daqueles espíritos estavam a fazer com que se insuflasse, digamos assim, o ego em Rostang para ser ele, digamos, o verdadeiro codificador, o escolhido para levar a interpretação da Boa Nova de Jesus. Então, o que aconteceu é que, na verdade, esses 4 evangelhos, psicografados por essa médium belga, vão acabar por trazer uma mensagem que se vai distanciar do que era verdadeiramente o Espiritismo. Primeiro, começa por dizer, por exemplo, que Jesus não reencarnou. Jesus veio à Terra e só tinha um corpo fluídico, ou seja, não tinha corpo físico. Logo por aqui se vai-se contradizer, não é, àquilo que os espíritos vinham trazer, tinham informado a Allan Kardec. Qual é a grande diferença e o que é tão importante no espiritismo que o distingue de todas as outras interpretações feitas ao longo da antiguidade e de todos os missionários que têm surgido com as suas filosofias pessoais? É que o Allan Kardec fez aquilo que ele chama de uma investigação com base na universalidade das respostas dos espíritos. Significa que colocou uma pergunta, essa pergunta foi para vários grupos mediúnicos espalhados pelo mundo, exatamente pelo mundo, em vários países que não se conheciam, e depois essas perguntas eram colocadas à espiritualidade, aqueles grupos recebiam as respostas e enviaram para Allan Kardec. Ele juntava as respostas e por isso via que se elas eram idênticas, algo havia por detrás dessa mensagem, algo muito grande, ou seja, havia uma universalidade de respostas. Não aconteceu mesmo com Rostang, porque com Rostang tínhamos ali um espírito ou 2 espíritos, um grupo de espíritos a dizer que esta é a verdade. O que logo por aí também já não é, ou seja, já não é a personalidade de um espírito bom, nunca será a do orgulho, ou ser orgulhoso, ou incentivar o orgulho dos seus médiuns ou daqueles a quem se dirige. Portanto, por aí também se vê o caráter de tudo aquilo e da mensagem que estava contida nos 4 evangelhos. Essa mensagem, para quem leu e estudou os 4 evangelhos, denota que os espíritos que editaram eram espíritos muito ainda insuflados de fé cega, muito ligados à Igreja antiga e retrógrada, e esse tipo de instituição e de religião que Allan Kardec várias vezes vai, não é bem combater, mas vai esclarecer de que não é aquela que nos vai trazer as verdades, não é aquela que nos vai levar a entender melhor a nossa vida. Então, pergunta ao nosso companheiro se o facto de Rostang ter trazido esses evangelhos e depois alguns espíritas dentro do movimento espírita brasileiro especialmente terem olhado para eles e os ter aceito como verdadeiros, se isso não foi trazer algum embaraço ao desenvolvimento do espiritismo, ou se não será para nós olharmos para a verdadeira obra que está por trás. Certamente os espíritos alertaram muitas vezes Allan Kardec que isto iria acontecer, porque nós sabemos que se nós há 2000 anos interpretámos tão mal a mensagem de Jesus, ora bem, eles agora, os espíritos, mesmo esclarecendo, há sempre alguém que cria desintonia, há sempre alguém que vai querer trazer para os seus interesses pessoais e interpretar à sua maneira, à sua visão. Assim como há nós, seres encarnados, também há espíritos do lado de lá que pretendem que nós não vejamos realmente a mensagem, não vamos sentir realmente a mensagem da Boa Nova de Jesus. Os 4 evangelhos vieram trazer confusão, vieram nos levar para digamos, um século ainda de mescla religiosa,
que nos impediu de ver a verdadeira filosofia espírita, é certo, mas em nada fez regredir o próprio espiritismo, porque nós somos como somos. E então, se nós achamos que ainda sentimos que a religiosidade é muito importante para nós, enfim, portanto, acabamos por encontrar lá explicações. Então, está na altura, certamente, após mais esclarecimentos, após nós usarmos do nosso bom senso, de verificarmos que não era uma interpretação correta aquela que aquele espírito ou aqueles espíritos deram a Rostang. Allan Kardec, ele sempre disse, na sua humildade, que a obra não era dele, a obra era dos espíritos. Exatamente. Aliás, mesmo nos 4 evangelhos, Rosina, eu penso que é verdade, nós, e eu pelo menos durante muito tempo, achei que todas as transcrições e todas as mensagens que foram trazidas eram perfeitamente corretas, não é? Mas nós sabemos hoje que, na realidade, aqueles discípulos que escreveram ou que trouxeram as mensagens de Jesus, muitos deles já foi de... Os apóstolos, sim. De alguém que contou e não propriamente que eles tivessem estado presentes, sim, não é? O que muitas vezes também acaba por... Os 4 evangelhos de Rostang, que é assim que se chamam, que ele depois acrescentou a revelação das revelações, não tem nada a ver com... Diretamente, estamos a falar de um trabalho escrito, de uma interpretação de espíritos, não é? Ou de um ou dois espíritos, nós não sabemos. Agora, não tem nada a ver com os evangelhos... estava a comparar, estava só a comparar, os evangelhos era a mesma coisa. Que nós conhecemos, exatamente, porque nós sabemos que foram dezenas e dezenas de evangelhos escritos por apóstolos e seus descendentes, que não foram escritos diretamente por eles, porque eles não sabiam escrever, foram seus descendentes. Nós sabemos que foram selecionados apenas aqueles 4 que conhecemos. Muitos outros há, e foram selecionados de acordo com os interesses da instituição igreja da época. Mas não estamos a pôr isso em causa, nem claro, a mensagem desses 4 evangelhos. Estamos a pôr em causa os 4 evangelhos, segundo Rostang, e as interpretações que ele fez e a forma como se mesclaram, digamos assim, com o movimento espírita, que não é o espiritismo, mas o movimento espírita inicial. Olha, não sei se queres mais dizer alguma coisa. Eu não sei se esclareci em relação à dúvida, mas julgamos que o que importa mesmo é estudarmos a codificação espírita para tirarmos todas essas dúvidas. Porque foi Rostang, mas nós sabemos, por exemplo, que Ramatis é um espírito que ditou uma vasta obra, por exemplo, a um único médium, Hercílio Mais, que também tem suas contradições com aquilo que nós aprendemos a Allan Kardec. O que não se pode duvidar de opiniões, não quer dizer que eles estejam errados, aquele espírito Ramatis, não quer dizer que parte de algumas mensagens não estejam corretas. Por exemplo, André Luís também é um espírito a dar a sua opinião em determinados factos e a forma como vê o mundo espiritual. São opiniões de um espírito em determinadas situações, não é? Não é que estejam verdadeiramente errados. Agora, o que nós temos é que perceber que a minha opinião é uma coisa, a opinião dos espíritos que ditaram esta obra contida nos 5 livros conhecidos como Codificação Espírita Allan Kardec, não é de um espírito, são de vários espíritos que vieram com o propósito de esclarecer, de trazer e muitos deles a dizerem precisamente as mesmas coisas para que houvesse essa noção de que era correto, era uma informação, exatamente, que era uma informação que correta. Essas leis estão no universo e que por isso é que, para nós, pelo menos, é esta a verdade. E então temos que usar sempre do bom senso, sempre que vem assim um espírito trazer assim obras controversas, temos sempre a analisar à luz do bom senso. Exato, do bom senso. Ora bem, pronto, respondida à primeira questão, eu gostava também de vos dizer que poderão colocar mais questões que até possam ter a ver com estas que estão a ser respondidas hoje e que, se nós conseguirmos e pudermos, naturalmente que iremos, neste caso a Regina, irá responder, como é óbvio. Então vamos lá à segunda questão. Se após o desencarne o espírito vai para onde o estado da sua consciência ou vibração o leva, por que motivo sabemos, através das leituras e programas vários,
que alguns atormentados são de imediato resgatados e levados para ambientes bastante mais agradáveis que o, conforme conhecemos, umbral. Ora, a questão é muito interessante porque realmente às vezes nós lemos muita coisa e nem meditamos sobre isso, são pequenos pormenores que são interessantes. Ora, então a questão aqui, o que diz é, nós quando desencarnamos tal e qual como estávamos enquanto estávamos no nosso corpo. Ou seja, se temos vícios, se temos necessidades e se nós ainda estamos muito agarrados a tudo que são paixões e tudo o que é necessidades materiais, nós, só porque o corpo definhou e morreu, não significa que vamos mudar. E então continuamos e permanecemos ainda com esses desejos, com esses sofrimentos morais, enfim, tanto que vários espíritos vêm dizer-nos que sentem frio, sentem fome, sentem dor. Quantos não aparecem a dizer que lhes dói o corpo, que sentem tudo exatamente o que sentiam no momento da morte? Inclusive o estado da alma quando é deprimido, quando a morte foi por suicídio, por exemplo, então o espírito do lado lá continua a sofrer porquê? Porque depara-se com a realidade, não é? De que a vida continua e as dores não passaram, os mal-estares, as suas necessidades, tudo permanece tal e qual. A questão é que, se então nós estamos num estado de alma, por exemplo, o suicida, que está a sofrer de uma forma atroz, não fisicamente, mas moralmente, porquê que de repente, em vez de ficar no vale dos suicidas, ou num lugar onde se une por afinidades e sentimentos com aqueles que também se encontram mal, porque que há alguém que os vai buscar, ou então os espíritos narram que são levados para hospitais, em colónias e cidades espirituais? Ora, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que às vezes o que é aparentemente um estado de alma de tristeza e depressão, sabemos que não é permanente, ele é apenas temporário. Então, se é temporário, quantas vezes não nos acontece? Nós estamos tristes, encostados a um canto, com vontade de chorar, um vazio na alma, não sabemos explicar. E alguém nos telefona e nos dá uma boa notícia. Olha, imagina, aconteceu isto assim, tu foste escolhida para dar aulas numa escola fantástica, para alunos especiais. Imediatamente o meu vazio de alma modifica. Fico eufórica, fico contente, o meu estado de alma em segundos altera-se, porque é que foi preenchido por algo. Isso pode acontecer, especialmente quando nós cultivamos amizades, tanto nesta vida como no plano espiritual, pessoas que nos acompanharam, pessoas que gostam de nós, pessoas que zelam por nós e que vão connosco e que nesse momento em que estamos, que nos sentimos, enfim, mal, deprimidos, que cometemos inclusive o suicídio, pode haver uma mão amiga, pode haver alguém do nosso lado que nos dá um impulso para cima e que nos diz assim, olha, vamos, afinal, este sofrimento foi temporário, perdoa-te a ti próprio, não sofras mais. Enfim, o espírito é esclarecido e, obviamente, nós não podemos ficar prisioneiros no mal-estar, nós não ficamos prisioneiros as dificuldades que temos. Deus não nos castiga e Deus quer que a gente progrida, que a gente se sinta cada vez melhor para conseguir conquistar aos pouquinhos, não é? A nossa liberdade, o conhecimento, desenvolver a nossa inteligência. Então pode acontecer exatamente isso. Nós não sabemos que cada caso é um caso, mas muitas das vezes o facto de ter morrido mal não significa verdadeiramente que vai ter que passar por momentos, meses, anos, em certos locais terríveis. Isso não significa. Também o contrário. Uma pessoa que verdadeiramente julga que está ótima e que está fantástica e que só conquistou os bens da alma, provavelmente pode estar
ocultado dentro de si, pode haver alguma ilusão quanto à sua verdadeira, o seu verdadeiro íntimo, e quando parte para o lado lá, pensa que nem obsessores nem nada, de repente depara-se com uma situação inesperada. Portanto, tudo tem a ver verdadeiramente com o que nós fazemos e o que nós sentimos, mas ao mesmo tempo, e por isso é que Jesus falou várias vezes, amai-vos uns aos outros. E o amor faz isto, faz com que a gente crie laços entre as pessoas, entre os nossos irmãos espirituais, e nos momentos mais difíceis eles estão lá para nos ajudar. Né? Auxiliar. Exatamente. E se merecermos mais temos. Se merecermos menos temos. Que são assim que as coisas funcionam. Olha... A questão do merecimento não é algo que Jesus ou Deus ou alguém que esteja a dizer, tu mereces. Não, nós é que estamos. A nossa consciência a fazer acreditar isso. Exatamente. Isso, olha, uma outra questão, esta sobre o fio de prata ou prateado. Gostaria de conhecer mais detalhes sobre o corte do fio de prata ou prateado no desencarne lento e no abrupto, entre outros aspectos. Obrigado. Sim. Ora bem, o fio de prata. O fio de prata é um termo que nós vamos encontrar em André Luiz. Especialmente, André Luiz foi um espírito que ditou várias obras pela mão do médium Francisco Cândido Xavier, onde ele descreve tudo o que acontece numa colónia que a maior parte dos espíritas conhece bem, que é o nosso lar. E então ele vai descrever não só tudo o que ocorre, os trabalhos, as tarefas no nosso lar, bem como tudo o que ocorre na comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Descreve situações relacionadas com os momentos da reencarnação, com os momentos da morte, com a mediunidade, com a evolução neste e noutros planos da vida. Enfim, temos uma vasta descrição, por isso é que os livros são muitos, cada um deles focando esta ou outra situação da nossa vida. Não esquecendo que, mais uma vez, é um espírito que está a ditar a sua visão, a forma como ele vê o mundo espiritual. E André Luiz faz referência várias vezes ao cordão de prata, pelo menos ao fio de prata, porque é assim que se lhe apresenta prateado esse fio. Allan Kardec falou no assunto. Então, nós vamos à revista Espírita de 1859 e vemos aqui o seguinte. Diz Allan Kardec, a propósito de umas manifestações de uma médium sobre uma comunicação de um espírito de um vivo. Diz assim, sabe-se que no momento da morte a separação não é brusca. O perispírito se desprende pouco a pouco e, enquanto dura a perturbação, conserva uma certa afinidade com o corpo. Isto a propósito da morte. Allan Kardec diz então que é o perispírito, o corpo perispiritual, que serve de ligação entre o corpo físico e o espírito, não é? Isto em 59. Mas Allan Kardec, a propósito da tal manifestação de um espírito que ainda estava reencarnado, ou seja, no seu corpo físico, não era, portanto, um espírito desencarnado, sem corpo físico, a médium tinha visto uma espécie de ligação, um laço luminoso que unia os dois e por isso então é que identificava como sendo o espírito de um vivo, não é? Entre parênteses. Mas Allan Kardec ficou em dúvida. Se o perispírito demora algum tempo a desprender-se do corpo físico, será que aquilo que ela viu não seria um rastro luminoso do próprio perispírito? E ele foi investigar. E então, em 1860, já temos aqui duas conversas, dois diálogos na Revista Espírita. Como temos dito, a Revista Espírita prima por ser um verdadeiro laboratório de pesquisa que usa Allan Kardec para nos pôr, digamos, para nos partilhar connosco as suas próprias investigações. E então diz assim, numa pergunta a um espírito, pergunta Allan Kardec, desculpem, ao espírito, como é estabelecida a relação entre o vosso corpo na médium e o vosso espírito aqui? E o espírito responde, como vos disse, pelo cordão fluídico.
Depois, mais além, no mesmo ano, ele, falando com outro espírito, pergunta: vendo um espírito, como sabeis se o seu corpo está vivo ou morto? E responde o outro espírito: pelo seu cordão fluídico. Ora, depois de outras perguntas, Allan Kardec chega a esta conclusão, que realmente deverá existir um cordão fluídico que une o corpo perispiritual ao corpo físico. Verdadeiramente, a pergunta, isto estamos aqui a falar, em fazer este enquadramento, para que se entenda que não foi só André Luiz a falar sobre o assunto, mas já antes Allan Kardec tinha tido interesse e tinha questionado vários espíritos sobre esta questão. Agora, quando há o momento da morte, o que é que nos vieram dizer os espíritos? Tudo depende da forma como estamos agarrados ou não à vida física. E pode ter também a ver com a violência do desencarno, porque há desencarnos muito violentos. Sim, por exemplo, o acidente, não é? Então, julgo que a questão até deve ser nesse sentido. Ou seja, aquela pessoa que está acamada há muito tempo, será que o corte do cordão é abrupto e não, desculpa, é menos lesa menos, digamos, o espírito do que aquele que tem um acidente e de repente é catapultado, digamos, para o lado lá, para o plano espiritual. A verdade é esta, e Allan Kardec vem nos informar sobre isto várias vezes. Nós só morremos no minuto, no segundo que temos que morrer. Ou seja a doença lenta, seja o choque, o acidente muito repentino, para o espírito a hora era aquela. Tinha chegado aquele momento, porque nós sabemos que nada acontece por acaso. Porque se houvesse um acaso, então isso ia completamente conflituar com a vida de outras pessoas, não é? Então, se ele se por algum motivo um acidente fizesse com que ele desencarnasse anos antes de que estivesse previsto, não faria sentido, não é? Claro. Então, se faz sentido, esse corte não temos portanto, na literatura espírita, mais concretamente na revista espírita, dados para dizer assim, o espírito sente diferente, ou sente mais, ou sente menos. Não. O que temos são dados não relacionados com o corte do cordão ou do laço fluídico que une o corpo perispiritual ao corpo físico, não tanto sobre isso, mas sobre o corpo perispiritual. Então, o que é que depreendemos? É que se o espírito é surpreendido com a morte, ele sofre por tudo aquilo que é motivado e que levou à morte. Se ele já conta com aquele desprendimento, ele vai sofrer menos e vai encarar a sua vida no plano espiritual de forma diferente. Diferente, exatamente. Não é? Portanto, não há dados para dizer assim se sofre mais ou menos. Porquê? Porque o cordão fluídico, que na verdade não é um cordão, são milhões de fios muito pequenininhos que ligam todas as células do nosso corpo físico ao nosso corpo perispiritual. Todas elas, não é, transmitem sensações. E o que é que transmite verdadeiramente sensações para o espírito? São as suas vivências morais, são os sentimentos morais. E por isso é que tudo depende de como o espírito está ou não preparado para o momento da morte. E não tanto se foi cortado rapidamente ou se foi cortado com maior lentidão. Exatamente. Olha, podemos dizer que as sensações que o corpo transmite ao espírito poderão ser transmitidas também através do cordão de prata? Ou é apenas pela envolvência do perispírito? Claro que sim, corpo? durante a nossa vida, se a gente se queima, não é? Automaticamente nós sentimos dor, não é? Nós sentimos dor. Mas depois, o que é que vai passar para o nosso espírito? Uma reação que tem a ver com a própria inteligência. Ou seja, se nós vemos fogo, não vamos lá pôr a mão, porque a gente entende que se vamos pôr a mão no fogo, vamos nos queimar. Tudo isto está sempre em conjugação, porque o corpo perispiritual faz isso mesmo. Faz com que haja aquele intercâmbio, aquela simbiose entre o corpo físico e o nosso espírito, que é invisível. Que se não tivesse um corpo perispiritual, era absolutamente abstrato, né? E nós precisamos, ao desenvolver a inteligência, precisamos do corpo físico para agir na matéria.
Exatamente. Olha, o Zé Pedro, eu já reparei que já colocou aqui duas questões que têm precisamente a ver também com a questão, aliás, estão enquadradas, não têm a ver propriamente, mas falam também do pensamento, e é a quarta questão que nos colocaram. Diz assim: sabemos que o otimismo e o positivismo, os bons pensamentos e sentimentos, aumentam e melhoram a nossa imunidade biológica. Assim sendo, por que motivo pessoas como Chico Xavier, por exemplo, tiveram tantos problemas de saúde? Terá sido prova ou expiação? Está aqui uma questão muito interessante. Aliás, nós diríamos assim, sabendo que Jesus foi o espírito mais evoluído que pisou a Terra, não é? Que reencarnou na Terra, questionamos por que Jesus teria vindo para passar por o escrutínio que teve de ser flagelado e crucificado. Não poderia ser por merecimento, foi por missão. No entanto, ele escolheu passar por tudo isso para que não ficasse esquecido, para que a sua palavra nunca mais fosse ignorada. O que acontece é que nós não podemos dizer que esta ou aquela pessoa vivenciou esta ou outra situação. Pergunta-nos diretamente ao Chico Xavier. Chico Xavier era um homem que nós sabemos humilde, que é realmente a verdadeira personalidade, da personificação, aliás, da humildade, da bondade, um homem que deixou uma vasta obra a favor do próximo, e se ele apresentava-se sempre com um sorriso em todas e quaisquer situações, estava sempre até ao último companheiro sair do centro, sempre disponível para auxiliar, viveu até ao último dia com essa vontade. Porque então as suas dores, os seus sofrimentos? Nós não sabemos o passado do Chico Xavier, nem das suas outras vidas. Nós não sabemos porque é que ele pediu passar por determinados sofrimentos. Uma coisa nós sabemos é que o otimismo, o positivismo, essa vontade de viver a vida com um sorriso nos lábios, nos faz viver de forma feliz, sem sofrimento. Então, isso é que conta verdadeiramente, porque, mais uma vez, nós temos muito o hábito de focar-nos nos problemas biológicos, nos problemas do corpo, quando os problemas do corpo relacionam-se com uma veste, um instrumento que nós estamos a usar. E como nós sabemos, à medida que vivemos várias vidas, por vezes acumulamos pequenos vícios que levaram a que o nosso corpo perispiritual tivesse alguns problemas, algumas incapacidades. E pode ser, eventualmente, que Chico Xavier tivesse selecionado um corpo frágil, primeiro para não se exceder ou não ter algum excesso, e depois porque ele assim mesmo solicitou, e não ter diretamente a ver com prova ou alguma expiação. O que foi importante é o exemplo que ele deu, essa questão de ânimo, porque nós não é só Chico Xavier, nós conhecemos muitos casos, muitas pessoas que são grandes exemplos de pessoas de bem, amorosas. Olha, eu tenho uma amiga que ninguém adivinha o quanto ela sofre fisicamente. Eu uma vez, em conversa com ela, que é uma pessoa que sempre estava connosco, bem disposta, sempre sorridente, tudo fantástico, a gente olha, parece uma pessoa de ferro. Quando ela um dia me contou, porque, enfim, precisou de alguma colaboração para uns medicamentos no hospital, me contou as doenças todas que ela tinha, eu nem quis acreditar como é que era possível ela nunca transparecer o sofrimento físico que ela tem. E agora dizemos assim, mas porquê? Ela merece, não merece? Ora, se a própria que passa por isso diz assim, não tem a ver com merecimento, tem a ver com uma forma eu encaro a minha vida. É certo que nós, como já dissemos, o corpo físico tem muito a ver com todas as experiências que tivemos para trás. E tantas vezes nós escolhemos ser menos bonitos, menos belos fisicamente, menos atraentes, por exemplo, para não cair na tentação de as pessoas reconhecerem que nós já temos uma certa inteligência ou uma certa evolução espiritual, e se também fôssemos fisicamente atraentes, poderíamos levar
a paixões exacerbadas, não é? Então o espírito retrai-se e prefere selecionar um corpo físico menos apresentável, mais frágil, para poder crescer noutro âmbito, que é o das virtudes. Exatamente, de alguma forma até focar-se. Eu tenho uma opinião relativamente a Chico Xavier. E a mim parece-me que Chico Xavier veio com todas estas situações, todos estes problemas, precisamente para se focar mais na missão que ele tinha na Terra, que era precisamente transmitir mais para aquelas famílias que necessitavam de saber dos seus entes queridos, não é? Para que ele se focasse e para que não se distraísse e não se desviasse do caminho. Esta é a minha opinião relativamente... Sim, aliás, nós assim como há muitos, não é? Ele, quer dizer, aliás, ele estando conforme estava, não tinha qualquer possibilidade, ele próprio muitas vezes reconheceu que era preferível estar assim, porque assim não, o foco dele era sempre o mesmo. Sim, sim. E não quer dizer que tivesse vindo para sofrer porque merecesse sofrer. Não é? Pois, dizer, nós não sabemos, mas lembro-me, por exemplo, quem conhece a história de vida de Francisco Xavier sabe perfeitamente que a dada altura ele engordou bastante, não é? Portanto, estava na flor da idade e gostava de comer a sua comidinha e tal. Um dia, um dos seus guias, portanto, o Espírito Emmanuel, disse: Chico, agora há que perder peso. Portanto, os próprios espíritos às vezes alertam para que não tenhamos excessos, tanto a comer como na forma de estar, e são essas recomendações que são extremamente úteis e que nos fazem prolongar, não é, um pouco mais a nossa vivência na Terra, com menos doenças que aquelas que teríamos se tivéssemos esses excessos, não é? Exatamente. Olha, por falarmos em pensamentos, temos aqui então uma primeira questão do Zé Pedro que nos diz, ou que nos questiona: o pensamento é capaz de se materializar ou de materializar-se? Quais as consequências para quem o imite? E já agora, na sequência, porque ele depois reformulou uma outra questão: e se podemos desenvolver essa capacidade de materializar os pensamentos? Olha, Zé Pedro, é assim, há muitos relatos de espíritos que chegam, e de médiuns, que chegam a ver a materialização dos pensamentos. Portanto, quando nós sabemos, por variadas razões, desde as curas de Jesus, desde relatos de outros espíritos, como o pensamento tem muita força. O pensamento unido com a fé faz operar verdadeiros milagres. Quando dizemos milagres, não é que seja algo sobrenatural ou esteja fora daquilo que a ciência pode explicar, mas milagres no sentido de que as pessoas realmente que se julgavam doentes podem se sentir curadas. Então, o pensamento virado para o bem, sabemos que pode operar essas transformações. Quando virado para o mal, pode também operar o contrário. Quando te referes a materialização, estás a dizer materialização no mundo físico ou materialização do ponto de vista espiritual? Porque é muito diferente. Porque materializar o pensamento no mundo físico, eu diria que não tenho qualquer conhecimento sobre isso. Apenas tenho conhecimento de materializações de espíritos e de objetos. Agora, quanto ao pensamento no mundo espiritual, sim, há relatos de que as pessoas conseguem ver nuvens sombrias à nossa volta que emanam dos nossos pensamentos. Inclusive, um relato que li já há uns anos sobre trabalhos operados no mundo espiritual durante o sono. Não sei dizer ao certo o nome do livro, peço por isso desculpa, mas contava que o espírito tinha combinado um trabalho de auxílio do ponto de vista da caridade num local enquanto dormia, e quando os irmãos espirituais o foram buscar para ele ser levado para esse trabalho de auxílio, deparam-se com uma cena em que ele estava como que a vivenciar de forma ilusória uma situação mais fútil, não é? E diríamos até uma palavra emprega lá, depravada, que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha combinado fazer. Então ele vivia aquela ilusão, ele achava que no sonho estava a viver aquilo, e os próprios espíritos evoluídos conseguiam ver o que o espírito estava a sentir e as ilusões que estavam à volta dele, de pessoas que na verdade não estavam lá.
Não sei se isto eu não sei, a questão aqui pode também prender-se com outras coisas, só o Zé Pedro, com outras situações, só o Zé Pedro poderá dizer, mas questiono eu. O pensamento, nós sabemos que nós podemos fazer mal pelo pensamento e bem pelo pensamento, não é? Quer dizer, não materializarmos o pensamento numa outra pessoa, mas nós com o nosso pensamento podemos fazer com que a outra pessoa se sinta mal. Eu não sei se seria também dentro dessa, sim, Allan dessa Kardec lógica, fala não é? muito sobre a forma como o corpo perispiritual, portanto o nosso perispírito, por vezes, ou melhor, pela descrição de alguns médiuns, ele como que sai, emana uma energia do próprio corpo físico. Então o que acontece? Ele dá essa explicação que nós conhecemos muito bem. Duas pessoas estão ao lado uma da outra e às vezes nós sentimos mal na presença daquela pessoa e não sabemos explicar porquê. E noutras adoramos estar perto dela. E então diz que os corpos perispirituais como que se tocam e se comunicam sem se perceber. Lá está, tem a ver com os sentimentos, com os pensamentos de cada um. Podemos materializar o mal ou o bem? Sim, é verdade, porque se nós desejarmos muito amor a alguém, tivermos muita fé, nós podemos levar àquela pessoa, lá está, inclusivamente a cura, que sim, é o que ele está a perguntar agora, não é? Não é uma materialização física, apenas um reflexo espiritual. A cura é pode um reflexo ser espiritual, exatamente. E aliás, pode ser as duas, pode-se manifestar de uma forma física, mas também como reflexo espiritual. Sim, ou seja, a própria pessoa é que se cura a ela própria, tocada, lá está, ou por um espírito desencarnado, ou por um espírito encarnado, alguém que quer bem e que auxilia naquela cura. O mesmo acontece com o desejar mal. Quantas vezes a gente fala de pessoas que procuram médiuns porque têm inveja, sentem a ação da inveja sobre elas. A inveja e outro tipo de defeitos e de vícios e dificuldades que temos faz-se sentir, é verdade, através da força do pensamento. Não é? Então, se nós esforçamos muito por desejar mal a alguém, essa pessoa sente ou não esse mau pensamento. Ora, aí está que nem podemos dizer assim, olha, o pensamento atinge aquela pessoa, seja o que lá for, porque tudo depende do próprio, não é do terceiro, da terceira pessoa, mas sim do próprio. A forma como vou receber ou um bom pensamento ou um mau pensamento tem a ver comigo e não com a ação do outro. Exatamente. Aliás, através do pensamento e das boas vibrações é que poderemos transmitir precisamente essa cura, quer física, quer espiritual. Porque a pessoa pode estar com um problema físico, uma doença física, e a vibração, as boas vibrações, através do pensamento, podem perfeitamente influenciar a doença no sentido de a melhorar. Se calhar espiritualmente será mais simples que isso aconteça, ou mais fácil que isso aconteça, mas também é possível de uma forma, portanto, em termos físicos. Diz o Zé Pedro, antes de terminarmos, sim, que falando realmente... de mesma, aí já temos a questão da influência do magnetismo, mas é conversa para outro dia. Exatamente. Mas seja como for, o magnetismo não é só o pensamento, aí já há algo mais que emana de nós, não é? Exatamente. Que é aquilo que nós estudamos como o magnetismo, e que vai acrescentar à nossa vontade uma força que nós sabemos que pode curar e que pode fazer, transformar completamente a vida das outras pessoas. Mas lá está, o receptáculo, aquele que está do lado de lá, aquele que recebe essas energias, tudo depende se está de janela aberta ou de janela fechada. Isso também tem alguma Exatamente. influência. Portanto, Zé Pedro, não queiras perguntar tudo num só dia, deixa para outros dias que a gente lá vai chegar e lá vai falar. Nisto tudo, nós podemos enquadrar uma outra situação. Foi uma questão que foi colocada dentro do programa que fizemos quando ela apareceu, mas que tem muito a ver também com tudo isto, que é o livre-arbítrio. Alguém nos pedia para falar sobre o livre-arbítrio. Mas isso, lá está, não vai dar tempo para falarmos sobre a questão do livre-arbítrio, até porque temos que esclarecer como se desenvolve o livre-arbítrio e por isso mesmo demoraria mais tempo e já estamos com 48 minutos. Exatamente. O que quer dizer que muito em breve, não sei se dará para um programa de 45 minutos, mas iremos enquadrar
enquadrá-lo então certamente. as questões do livre-arbítrio, porque a questão as pessoas colocam, será que temos o livre-arbítrio? Não temos livre-arbítrio? Então presumo que foi essa a questão e teríamos que explicar muito mais do que em 1 minuto ou 2, não é? Exatamente. Pronto, por isso mesmo, como já ultrapassámos os 45 minutos de programa, os quais nos propomos sempre que estamos aqui na vossa companhia, já ultrapassámos, está na hora de terminarmos e desejarmos uma excelente semana para todos vós. Uma semana boa. Exatamente. Cá estaremos na próxima segunda-feira, não esqueça, agora às segundas, na próxima segunda-feira às 9h30 da noite, para mais um Acontece no Centro Espírita. Boa noite. Foi um prazer tê-lo aí desse lado e até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite. Até Obrigado. à semana.